Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: a mulher cristã deve usar o véu? Uma serva de Deus, uma cristã, deve usar o véu? Antes de entrarmos nesse tema, eu quero pedir ao meu irmão e minha irmã que se inscreva em nosso canal e não se esqueça de tocar o sininho da notificação para todas as vezes que a gente enviar um vídeo, você seja notificado em nome de Jesus. Amém? Queridos, a mulher deve usar o véu nos cultos a Deus? Antes de entrarmos nesse tema, eu queria abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número... Eu vou ler poucos versículos para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ler a partir do versículo 3, 1 Coríntios 11, 3. Mas eu quero que saiba que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Até aqui. Meus amados, a congregação cristã no Brasil, eles usam esse texto para provar que uma mulher cristã, no culto, ela tem a obrigação de usar o véu. Eles apregoam dizendo que uma mulher tem que estar na presença de Deus coberta, ou seja, usando o véu, baseado nesse texto que ora acabamos de ler. Entretanto, para a gente entender um texto sagrado, não basta a gente pegar um versículo ou dois versículos isolado do seu contexto e fazer uma regra de doutrina para a igreja. Para a gente entender um texto sagrado, existem vários fatores que a gente tem que pesquisar, procurar e se aprofundar. Não basta ler somente um versículo fora do seu contexto. Pegar um versículo isolado e fazer dele uma regra de fé e prática, sem analisar todo o texto, sem analisar todo o contexto que fala sobre o assunto. A gente tem que olhar, antes de a gente estabelecer aquela regra, aquela doutrina, aquele ensinamento, a gente tem que olhar tudo ao seu redor. Eu estou querendo dizer que a gente tem que olhar o contexto cultural, histórico, o contexto gramatical. A gente tem que analisar tudo, no seu todo, para a gente chegar em um denominador comum. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente ler, se a gente fazer uma leitura básica, se a gente passar a olhar somente o texto, desprezando os demais pontos da hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A arte da interpretação da Bíblia. Se a gente desprezar os outros pontos da hermenêutica, a gente vai chegar nesse entendimento de que a mulher deve usar o véu na hora do culto, que eu quero até abordar também sobre isso, aonde se deve usar o véu dentro da cultura grega, aonde Paulo endereçou essa carta, ou epístola. De natureza, senhores, que se a gente fazer uma leitura de 1 Coríntios capítulo 11, acerca do assunto do véu, a gente vai entender que a mulher deve usar o véu. Mas quando a gente olha outros pontos, né,
como, por exemplo, analisar a cultura em que Paulo enviou essa carta, qual era a cultura, qual era o costume dessa cidade chamada Coríntios, onde Paulo fundou essa igreja, a gente vai ver que isso aqui não é um mandamento que Paulo está dando para a igreja de Cristo, mas sim um mandamento para aquela igreja específica que está na cidade de Coríntios, que Paulo ordena pelo fato da igreja estar numa cidade que tem essa cultura da mulher usar o véu. Eu quero começar falando que acerca do véu, Paulo só fala com a igreja de Coríntios. Somente na carta aos Coríntios é que Paulo vai falar sobre o véu. Você não encontra nada na carta que Paulo envia para a igreja de Éfeso ou Efésios. Você não vai ver nada, Paulo falando nada acerca de véu para a igreja de Roma, aos romanos. Você não vai ver Paulo falando nada de véu para a igreja de Tessalônica, né? Os tessalonicenses. Você não vai ver Paulo falando nada para a igreja de Colossos. Você não vai ver Paulo falando sobre o véu para nenhuma outra igreja. Em nenhuma outra epístola você vai ver Paulo advertindo as irmãs a usar o véu. Você só acha o assunto sobre o véu na carta aos Coríntios. Agora, por que a gente só acha o assunto de véu na carta de Paulo aos Coríntios? Por que Paulo adverte somente as irmãs de Coríntios a usar o véu? A gente tem que entender, a gente tem que estudar sobre a cidade, temos que estudar sobre a região aonde a igreja de Coríntios estava, aonde a cidade de Coríntios, ou melhor, estava, para a gente depois entrar no texto e a nossa mente se abrir para entender o que é mandamento para a igreja, uma ordenança para a igreja, ou se é algo que Paulo fala especificamente para aquela cidade, para aquela igreja e para aquele local. Primeiramente, eu quero começar pontuando o seguinte: o uso do véu não é mandamento de Deus, não é uma ordenança para a igreja de Cristo. O uso do véu é algo cultural. Paulo pede para as irmãs, né? Paulo pede para as irmãs usar o véu por conta da cidade aonde a igreja de Jesus estava localizada. Porque a igreja de Coríntios estava na região da Grécia. A cidade de Coríntios ficava na Grécia. E entre os gregos havia essa cultura, esse costume da mulher usar o véu. Por que a mulher usava o véu? A mulher usava o véu por conta da cultura que dizia o seguinte, que quando uma mulher usava o véu, era sinônimo de submissão ao seu marido, à sua esposa, ao seu marido, perdão, ao seu esposo. Quando a mulher usava o véu, a mulher estava dizendo que era subordinada ao seu marido. Quando a mulher usava o véu, a mulher estava dizendo que ela respeita o seu marido. Não tem nada a ver que tem que usar o véu em respeito a Deus. Era usar o véu na cultura ocidental, na cultura onde essa igreja de Jesus estava, na cidade de Coríntios, que ficava na Grécia. Havia esse costume de a mulher usar, uma mulher que se respeitava, uma mulher de família, usava o véu em respeito ao seu marido, em reverência ao seu esposo. E não porque tinha que usar o véu em reverência a Deus. Na cultura ocidental, na Grécia, a cultura é em respeito, a mulher usava em respeito ao seu marido. Em submissão, quando ela usava o véu,
ela estava dizendo que ela era submissa ao seu marido. Por quê? Porque, para quem não sabe, a cidade de Coríntios era conhecida como a cidade da prostituição. Existia um templo na cidade de Coríntios, aonde tinha uma deusa em que os coríntios adoravam, que era a deusa Afrodite, que era a deusa da prostituição, ou a deusa do amor. E essa deusa tinha mais de 1000 profetisas, sacerdotisas, aliás, tinha mais de 1000 sacerdotisas que prestavam seus corpos como adoração à deusa Afrodite. Elas eram, na realidade, prostitutas que vendiam o seu corpo para ganhar, para lucrar, né? Ganhando dinheiro. Vinha muita gente de fora, reis, imperadores, pessoas ricas, pessoas famosas, que vinham de fora para se deitar com essas prostitutas, com essas sacerdotisas da deusa Afrodite. E a cidade faturava muito com essa prática da prostituição. A cidade de Coríntios era considerada a cidade da prostituição. Havia muita prostituição na cidade de Coríntios por conta dessa deusa Afrodite e por conta dessas prostitutas, né, que trabalhavam no templo para a deusa Diana, para a deusa Afrodite. Quando Paulo chega na Grécia e abre um trabalho, uma igreja na cidade de Coríntios, muitas dessas mulheres, né, que não tinham respeito algum, que eram mulheres que se prostituíam, que vendiam seus corpos, se convertiam a Jesus Cristo. Essas mulheres que não tinham o costume de usar o véu, porque as prostitutas não usavam o véu. Porque se o véu era ato de respeito ao seu marido, ato de reverência, submissão ao seu marido, essas prostitutas não usavam véu. Porque elas eram mulheres que não tinham nenhum respeito diante da sociedade. Eram mulheres que eram consideradas imundas diante da sociedade. Eram mulheres que eram prostitutas e elas não usavam o véu. Só quem usava o véu eram as mulheres que eram mulheres de família, de respeito, que se submetia ao seu esposo, ao seu marido. Então essas prostitutas não usavam o véu. Essas prostitutas andavam com a cabeça rapada. Por quê? Para haver uma diferença entre elas, que eram prostitutas, e entre as mulheres que tinham os seus esposos, mulheres de respeito. Então, quando a mulher não usava o véu, todo mundo, todos os homens que olhavam para ela, comparava essas mulheres sem o véu como as prostitutas. Elas como estavam sem o véu, elas davam legalidade para o povo do mundo a compará-la com as prostitutas e acharem que elas são prostitutas, que vendem o seu corpo. Então isso era um ato de desrespeito ao seu marido. Era um ato de falta de reverência para com o seu marido. E elas eram, se elas não tivessem com véu, elas eram comparadas com as mulheres do mundo, comparado com as prostitutas da deusa Afrodite. Então, quando Paulo fica sabendo que as irmãs não estavam usando o véu, Paulo escreve essa carta advertindo. Porque muitas mulheres que tinham se convertido a Jesus, que era do mundão, né, que praticavam essas práticas da prostituição, e foi para a igreja, começou a buscar a Jesus, elas vieram com esse costume de não querer usar o véu, desprezavam o véu. Aí Paulo, quando fica sabendo, manda logo uma carta,
que elas agora estão em Cristo Jesus. Elas devem usar o véu como uma mulher de respeito diante da sociedade. Como uma mulher que não tem do que se vergonhar, que é uma nova pessoa, uma nova criatura. Para que elas não venham ser ainda semelhadas com as mulheres do mundo, que se prostituem os seus próprios corpos. Então Paulo assevera, por conta da cultura, do costume da Grécia, da região, pela onde a igreja estava, Paulo determina essa ordem, somente para lá. Para manter o equilíbrio do evangelho, Paulo diz somente para a igreja que estava em Coríntio: mulheres, usem um véu para não escandalizar a obra de Deus aí, para que vocês não venham ser comparadas com as mulheres do mundo, com as mulheres desrespeitadas, com as mulheres desvalorizadas pela sociedade da região, para vocês não serem comparadas com as prostitutas. Usem o véu. Então Paulo pede para usar o véu, as irmãs de Coríntios usar o véu por conta do costume do lugar, para que essas irmãs não venham a ser comparadas com as mulheres do mundo, com as mulheres que se prostituem, com as mulheres safadas desta cidade. Então Paulo se preocupa e pedem para ela usar o véu fora e dentro da igreja, para isso não causar um escândalo e elas serem comparados com mulheres ainda, mulheres do mundo. Então Paulo usa o costume da região, costume da cidade, para manter um equilíbrio de santidade naquela cidade, naquela região aonde a igreja de Jesus estava. É tanto que na cultura grega, a mulher tinha que usar o véu em submissão ao seu marido e não a Deus. Eu quero descartar essa ideia. É a submissão ao seu marido e não submissão a Deus. Não tem nada a ver com Deus. Era submissão ao seu marido. E as mulheres, uma curiosidade, já que a igreja, a congregação cristã no Brasil diz que a mulher cristã tem que usar o véu quando entrar no culto, então eles têm que fazer completo. Por que completo, pastor Júnior? Porque na cultura grega a mulher usava o véu não somente na igreja. Não. A mulher usava na cultura grega, a mulher usava o véu dentro da igreja e na cidade também. Nas ruas, elas usavam o véu em respeito ao seu marido. Quando elas tiravam o véu, elas diziam que não estão subordinadas aos seus maridos. Elas desrespeitavam o seu marido. Mas quando ela usa o véu, ela está dizendo que aceita a autoridade do marido. Ela é sujeita ao seu marido, como desde o princípio da criação do mundo. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz isso. 1 Coríntios 11, capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículo 3. Olha o que Paulo vai falar. Paulo está falando de submissão. Paulo está falando de respeito entre o homem e a mulher. Paulo está distinguindo entre o homem e uma mulher. 1 Coríntios 11, 3. Mas eu quero que saiba que a cabeça de todo homem é Cristo. O homem é submisso a Cristo. Porque Cristo é o cabeça do homem. E a cabeça da mulher é um homem. Paulo deixa bem claro que o cabeça da mulher é um homem. E a cabeça de Cristo é Deus. A cabeça de Cristo é Deus. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça da mulher é um homem. Observe uma subordinação nas funções, um para com o outro. Paulo está falando de autoridade, que é um submisso ao outro. Paulo está dizendo que a mulher tem que respeitar, ser submisso ao homem. O homem e a mulher são iguais diante de Deus. Mas há distinções nas funções, não na natureza. A natureza é a mesma. A natureza do homem e da mulher é a mesma. Diante de Deus eles são iguais, mas há distinções entre o homem e entre uma mulher. Há uma distinção. E as distinções estão nas funções.
que o homem é o cabeça da mulher. Agora, sendo que todos dois vêm de Deus, é tudo para a glória de Deus. Mas nas funções, embora o homem e a mulher são iguais diante de Deus, o homem ocupa a função de líder, ocupa a função de proteger, de guardar, ocupa a função de liderar, de ser o ancião da casa, o cabeça da casa, o cabeça da família. Entendeu? Então Paulo deixa bem claro isso e distingue o homem da mulher. E Paulo continua no versículo 3, 4, 5 dizendo: o homem não precisa cobrir a sua cabeça, não precisa usar o véu. Quem tem que usar o véu é a mulher. A mulher tem que cobrir a cabeça com véu, em submissão ao marido, porque a mulher provém do homem. Porque a mulher foi feita por conta do homem e não o homem por conta da mulher. Está entendendo? É essa a realidade textual que Paulo está querendo explicar. Paulo diz que o homem ter cabelo crescido é desonra. Porque na cultura grega, na cultura dessa cidade, homem com cabelo grande era tido como homossexual. Um homem que tinha um cabelo grande era tido como homossexual. Era olhado pelo mundo, pela sociedade, como homossexual. Aí Paulo diz, é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Mas quando você chega nas terras de Israel, não era desonroso o homem ter cabelo grande, ser barbudo, cabelo da barba grande, cabeludo. Não era desonroso. Ou seja, na cultura judaica, era respeito a Deus ter a barba, o judeu ter a barba, cabelo grande. Mas indo para a cultura grega, já era desonroso, porque a cultura muda. Quando está em Israel é uma cultura, quando está na Grécia é outra cultura diferente. Então, em Israel, Paulo não manda esse mandamento, porque em Israel todo mundo cabelo grande era ato honroso para um judeu ter cabelo grande, barba grande. Mas lá na Grécia a cultura era outra e Paulo queria manter o equilíbrio do evangelho. A cultura era outra, então para nós canalizar a obra lá, então vamos se submeter à cultura daquela região. Mulheres, usem o véu. Homens, não deixem seu cabelo crescer, porque isso é desonroso. Em Coríntios, na cultura grega. Está entendendo, meus irmãos? Então, se você observar a cultura, se você analisar todo o texto, toda a Bíblia, você vai ver que isso aí é cultural. Cultural. E não ordem de fé e prática para a salvação. Então, amados, Paulo está falando sobre submissão, diferença entre homem e uma mulher, que uma mulher tem que ser honesta. Observe o texto. 1 Coríntios 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mulher tem que vestir com os trajes honestos. A mulher tem que andar decentemente. Mas o véu era um ato de respeito para o lugar, para a cidade, para a igreja onde Paulo estava enviando essa carta. Que a mulher tinha que se submeter ao marido usando o véu. Vou fazer um segundo vídeo, parte 2 desse tema tão polêmico que é acerca do uso do véu, se a mulher deve usar o véu ou não. Vou fazer um segundo vídeo, parte 2, para a gente fechar esse tema. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o segundo vídeo sobre este tema, querendo Deus.